Uma executiva plus size foi ridicularizada ao sonhar com a diretoria, quando o herdeiro bilionário mais cobiçado do país a pediu em casamento. Todos riram da farsa óbvia entre eles. Um contrato secreto veio à tona e segredos profundos emergiram, transformando suas vidas de maneiras que ninguém poderia prever. Uma história de superação, preconceito e um amor que desafiou todas as convenções sociais. Prepare-se, porque essa história vai tocar seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu like nesse vídeo e comente de onde você está assistindo essa incrível jornada sobre valor, poder e a verdadeira beleza que existe além das aparências. O relógio digital marcava 21h37. Larissa Mendes suspirou, esfregando os olhos cansados enquanto fechava mais uma apresentação impecável. A São Paulo corporativa dormia lá fora, mas dentro da Helix Empreendimentos, seu trabalho ainda estava longe do fim. Aos 32 anos, Larissa carregava o peso de ser brilhante num mundo que a julgava primeiro pela balança, depois pelo cérebro. Ainda aqui, Mendes. A voz de Ricardo Peixoto, seu supervisor direto, soou atrás dela com aquele sorrisinho condescendente. Finalizando a proposta para a Texton, senhor. Consegui um ângulo que vai impressioná-los. Ricardo folheou distraidamente as páginas impressas sobre a mesa dela. Bom trabalho, como sempre. Mas sabe, Mônica tem um perfil que combina mais com o que queremos para a diretoria. Entende? Mônica Beltrão. Recém-chegada, metade da experiência de Larissa, mas com metade do manequim também. Larissa engoliu seco, mantendo o sorriso profissional enquanto seu estômago se contorcia. Claro, entendo perfeitamente. Quando Ricardo saiu, Larissa deixou a máscara cair. Eram 10 anos de dedicação absoluta, noites sem dormir, finais de semana sacrificados. Seu trabalho era impecável. Todos sabiam disso. Os números falavam por si, mas havia uma medida que ela nunca conseguiria alcançar, não importava quanto se esforçasse. Seu celular vibrou. Era o hospital. O coração de Larissa acelerou. Senhorita Mendes? A voz do médico soava grave. Seu pai teve outro episódio. A situação é delicada. Precisamos realizar uma cirurgia especializada nos próximos dias ou ele não sobreviveria. As palavras não ditas pesaram mais que todas as pronunciadas. Quanto custa o procedimento, doutor? Quando ouviu o valor, Larissa sentiu o mundo girar. Era o equivalente a 3 anos de seu salário. Nem com todas as suas economias, nem vendendo o pequeno apartamento financiado. Na manhã seguinte, Larissa estava no hospital, segurando a mão de Antônio Mendes. Seu pai, um homem que trabalhara a vida inteira como motorista de ônibus para garantir que a filha tivesse educação de qualidade, agora parecia frágil contra os lençóis brancos. Vai ficar tudo bem, pai, mentiu, engolindo o nó na garganta. Ao sair do quarto, sentiu o telefone vibrar. Era sua secretária. Larissa, tem uma senhora aqui na recepção. Diz que precisa falar com você urgentemente. O nome dela é Yolanda Monteiro. Monteiro. Como em Grupo Monteiro, um dos maiores conglomerados empresariais do Brasil. O que uma das mulheres mais poderosas do país faria procurando especificamente por ela? 20 minutos depois, Larissa estava sentada diante de Dona Yolanda em um café próximo ao hospital. A matriarca de 75 anos tinha postura impecável e olhos incisivos que pareciam enxergar através das pessoas. Sei exatamente quem você é, Larissa Mendes, disse Dona Yolanda, dispensando preliminares. Acompanho seu trabalho há mais tempo do que imagina. Seu projeto para a reestruturação da Aurora Têxtil foi brilhante. Larissa piscou, confusa. Aquele projeto havia sido creditado a seu superior. E sei também sobre seu pai e sobre o tratamento de que ele precisa. Como a senhora? Tenho meus métodos, querida. Vou ser direta. Posso cobrir todas as despesas do tratamento do seu pai. Os melhores médicos, a melhor recuperação. Larissa sentiu seu coração disparar.
Havia uma armadilha ali, tinha que haver. E o que a senhora quer em troca? Dona Yolanda sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Quero que se case com meu neto, Caio Monteiro. O mundo pareceu congelar ao redor de Larissa. A senhora está me propondo um casamento de fachada? Estou propondo um acordo. 1 ano, no mínimo. Em troca, seu pai recebe o tratamento necessário e você ganha uma posição na diretoria do Grupo Monteiro, onde seu talento será verdadeiramente valorizado. Larissa olhou pela janela do café. Do outro lado da rua estava o hospital onde seu pai lutava para sobreviver. Porque eu... Dona Yolanda a encarou com uma intensidade desconcertante. Porque, minha querida, é hora deste país aprender que valor não se mede por centímetros ou quilos, mas pelo que construímos aqui dentro. Ela tocou levemente a própria têmpora. E você, Larissa Mendes, construiu um império aqui dentro. O escritório de advocacia exalava poder e tradição. Madeira escura, quadros discretos, livros antigos misturados a perfume caro. Larissa ajustou o blazer preto sobre o vestido formal, sentindo-se deslocada, apesar da roupa adequada. Fazia 3 dias desde o encontro com Dona Yolanda. 3 dias de angústia, considerações e, finalmente, resignação. O contrato é bastante claro, senhorita Mendes, explicava o doutor Tavares com voz monótona. Um casamento com duração mínima de 1 ano. Aparições públicas regulares. Discrição absoluta quanto à natureza do acordo. Ela percorreu os olhos pelo documento extenso. Havia cláusulas sobre comportamento esperado, aparições públicas, até mesmo sobre como deveria se vestir em determinados eventos. Um manual para ser a esposa perfeita de um CEO. E se eu quiser desistir antes? A cláusula 37 é bastante específica. Qualquer quebra antecipada resultará na cessação imediata do tratamento médico e na devolução integral dos valores já investidos, corrigidos. Era uma prisão com vista para o mar. Seu pai ou sua liberdade. Não havia escolha real. Onde assino? O arrependimento foi instantâneo, mas Larissa o engoliu junto com o orgulho. A porta do escritório se abriu sem aviso prévio. O homem que entrou irradiava autoridade. Alto, impecavelmente vestido, com olhos azuis gélidos que analisaram Larissa de cima a baixo sem qualquer tentativa de discrição. Então essa é sua solução, vovó. Só então Larissa notou Dona Yolanda, que havia entrado silenciosamente atrás dele. Caio, por favor, tenha modos. Esta é sua futura esposa, Larissa Mendes. Caio Monteiro nem se dignou a estender a mão. Seu olhar percorreu Larissa como se avaliasse uma mercadoria defeituosa. Quando falou em resolver meu problema de imagem, imaginei algo diferente. O sangue de Larissa ferveu, mas ela manteve a expressão neutra. E o que você imaginou, Caio? Interveio Dona Yolanda. Mais uma modelo anoréxica que vai te trair com o primeiro fotógrafo que aparecer? Ou talvez uma socialite viciada que precisamos internar discretamente? Caio ajustou a gravata, visivelmente desconfortável. A senhorita Mendes tem um mestrado em administração. Fala 4 idiomas e praticamente salvou a Helix da falência. Se for inteligente o suficiente, talvez aprenda algo com ela. Estou bem aqui, sabem? Interrompeu Larissa. E posso sair a qualquer momento. Caio finalmente dirigiu-lhe o olhar diretamente, uma sobrancelha arqueada em desafio. Pode mesmo, com seu pai precisando daquela cirurgia cardíaca experimental? Duvido. O golpe foi baixo e certeiro. Como ele sabia detalhes sobre a condição de seu pai. Não me subestime, senhor Monteiro. Este acordo pode beneficiar ambos, mas não confunda minha necessidade com submissão. Por um instante, algo parecido com surpresa cruzou os olhos azuis de Caio. 1 ano. 1 ano de sua vida em troca da vida de seu pai. Espero que valha a pena. Vamos descobrir, respondeu Larissa, pegando a caneta para assinar o documento.
Naquela mesma tarde, o pai de Larissa foi transferido para o melhor hospital de São Paulo. Enquanto observava o helicóptero que o transportava, Larissa sentiu o peso do contrato assinado poucas horas antes. Seu telefone tocou. Era Ricardo Peixoto. Larissa, preciso que volte ao escritório imediatamente. Temos uma situação. Ao chegar à Helix, encontrou não apenas Ricardo, mas todo o conselho diretor reunido. No telão da sala, manchetes de portais financeiros. Grupo Monteiro adquire controle, acionário da Helix Empreendimentos. Caio Monteiro anuncia noivado com executiva da Helix. Seu mundo particular e profissional acabavam de colidir de forma espetacular. O olhar atônito de Mônica Beltrão, que horas antes estava prestes a ser promovida ao cargo que deveria ser de Larissa, valia quase o preço que estava pagando. Quase. A casa dos Monteiro não era uma casa. Era um monumento à riqueza e ao poder. A mansão no Jardim Europa, bairro nobre de São Paulo, parecia ter saído de uma revista de arquitetura. Larissa observava pela janela do carro que a trouxera os jardins impecáveis e a fachada imponente. Você se acostuma. Ou não. Na verdade, não me importo, comentou Caio ao seu lado, no Bentley, conduzido por um motorista silencioso. Fazia uma semana desde a assinatura do contrato. A cirurgia de seu pai havia sido um sucesso. Ele estava em recuperação. O casamento civil havia sido rápido e discreto. A cerimônia pública viria em algumas semanas, cuidadosamente planejada pela assessoria do Grupo Monteiro. Sua sutileza é admirável, respondeu Larissa, ajustando o casaco. Um pequeno sorriso surgiu no canto dos lábios de Caio. Não vamos fingir quando estamos sozinhos. Isso tornará tudo mais fácil. Por mais fácil, você quer dizer mais suportável? Exato. A sala principal da mansão era tão grandiosa quanto o exterior prometia. Teto alto, obras de arte originais, móveis que provavelmente custavam mais que seu antigo apartamento inteiro. Dona Yolanda estava sentada em uma poltrona central, como uma rainha em seu trono. Ah, finalmente. Venha, Larissa, quero que conheça a família. Um por um foram apresentados. O irmão de Caio, Fernando, um playboy com sorriso fácil e olhos calculistas. Helena, a mãe de Caio, com seu olhar avaliativo que parecia pesar cada quilo extra no corpo de Larissa. Primos, tias, todos pertencentes a um mundo onde aparência e conexões sociais valiam mais que capacidade. Uma executiva que fascinante, comentou Helena com um sorriso artificial. E em que área você trabalha, querida? Reestruturação corporativa e otimização de processos, especializada em empresas em crise. Como a nossa família, aparentemente, murmurou Fernando provocativo. O jantar foi uma sucessão de provocações veladas e comentários maliciosos, especialmente vindos de Helena e algumas tias. Então, Larissa, perguntou uma das tias entre garfadas delicadas, como planeja administrar seu peso após o casamento? A imprensa pode ser cruel com esposas de executivos. O ar pareceu subitamente rarefeito. Larissa sentiu todos os olhares sobre ela. Da mesma forma que administro meus projetos, senhora, com inteligência, determinação e ignorando opiniões que não agregam valor. Dona Yolanda riu abertamente, algo raro, pelo que Larissa percebeu pela reação surpresa dos demais. É por isso que a escolhi, meu neto. Espinha dorsal. Algo que falta a muitas pessoas nesta mesa. À medida que a noite avançava, ficava claro para Larissa que havia sido jogada em um campo de batalha familiar, onde cada palavra e gesto eram armas. Sua presença não era apenas para melhorar a imagem pública de Caio, era uma declaração de Dona Yolanda, uma peça movida no xadrez do poder familiar. Mais tarde, um dos empregados mostrou a Larissa seus aposentos. Para sua surpresa, era uma suíte separada, elegante e espaçosa, conectada ao quarto principal por uma porta discreta. O senhor Monteiro informou que a senhora preferiria privacidade.
explicou a governanta. Quando finalmente ficou sozinha, Larissa permitiu-se sentar na beira da cama e respirar profundamente. As lágrimas vieram silenciosas. Lágrimas pela vida que havia deixado para trás, pelo pai que quase perdera, pelo futuro incerto. Seu telefone vibrou com uma notificação. Era uma mensagem de Caio. Reunião amanhã, 9h, escritório central do grupo. É hora de você conhecer seu novo cargo como diretora de integração. Não se atrase. Larissa limpou as lágrimas. Apesar de tudo, havia algo extremamente satisfatório em finalmente ter seu talento reconhecido, mesmo que o preço fosse tão alto. Ela digitou rapidamente uma resposta. Estarei lá às 8h30 e espero uma equipe preparada para mudanças significativas. O prédio sede do Grupo Monteiro dominava o skyline empresarial de São Paulo. 60 andares de vidro e aço, uma catedral dedicada ao capitalismo. Larissa ajustou o cinto do vestido midi azul marinho, um novo item de seu guarda-roupa, escolhido por uma estilista contratada por Dona Yolanda, e avançou pelo lobby com passos decididos. Sabia que estava sendo observada. Funcionários fingiam discrição enquanto cochichavam. Ali estava ela, a mulher plus size que havia capturado o solteiro mais cobiçado dos círculos empresariais brasileiros. A noiva improvável. O assunto de todos os portais de fofocas corporativas. Bom dia, senhora Monteiro, cumprimentou o segurança, verificando seu novo crachá. Senhora Monteiro. O título ainda soava estranho. Larissa Mendes Monteiro. Uma identidade emprestada, uma vida alugada. O elevador expresso a levou diretamente ao 58º andar, a área executiva. As portas se abriram para um ambiente que gritava poder. Mármore italiano no piso, obras de arte contemporânea nas paredes, silêncio reverente no ar. Estava 20 minutos adiantada para a reunião com Caio, propositalmente. Conhecer o território antes da batalha era estratégia básica. Posso ajudá-la? Uma secretária de aparência impecável a abordou. Sou Larissa Mendes Monteiro. Tenho uma reunião com Caio. Ah, claro, senhora Monteiro. O senhor Caio ainda não chegou, mas posso mostrar-lhe seu novo escritório. O escritório era impressionante. Amplo, com vista panorâmica para a cidade, mobiliado com elegância discreta. Sobre a mesa de madeira nobre, uma pasta com o logotipo do Grupo Monteiro a esperava. Obrigada, não peguei seu nome. Marina, senhora. Marina, preciso de alguns minutos para me familiarizar. Poderia me trazer os relatórios dos últimos 3 projetos de integração corporativa do grupo? E um café, por favor, preto, sem açúcar. Quando Marina saiu, Larissa se permitiu um momento para absorver sua nova realidade. Abriu a pasta sobre a mesa. Descrição do cargo, organograma da empresa, projetos pendentes. Folheou rapidamente, identificando pontos de interesse e falhas potenciais. Seu cérebro analítico já estava a todo vapor. Uma batida seca na porta a interrompeu. Era Caio, impecável em seu terno, olhos frios. Vejo que decidiu se instalar, comentou ele observando os papéis que ela já havia espalhado metodicamente pela mesa. Sempre chego cedo no primeiro dia, especialmente quando preciso entender o tamanho da bagunça que vou precisar arrumar. Caio arqueou uma sobrancelha, algo entre surpresa e irritação passando por seu rosto. Ambiciosa, realista. Ela indicou um gráfico nos relatórios preliminares. Sua taxa de integração pós-aquisição é desastrosa. 38% de perda de talento-chave nos primeiros 6 meses. Uma média de 14 meses para harmonização de processos, quando o mercado trabalha com 7 a 9 meses. E isso, apontou para outro documento, isso é uma bomba relógio. A Silveira Tech, a aquisição mal foi concluída e já está perdendo valor. A diretoria inteira está com um pé na porta. Seu time de integração alienou as pessoas que mais precisava manter. Um silêncio contemplativo se instalou entre eles. Caio aproximou-se, examinando os documentos que ela havia destacado.
Pela primeira vez, ele a olhava sem avaliar seu corpo, seu rosto, sua roupa. Olhava para seu trabalho. Interessante. Qual seria sua abordagem? Preço de retenção para os 5 principais desenvolvedores. Reestruturação da divisão de TI para preservar a cultura que fez a Silveira funcionar. Integração progressiva, não impositiva. Ela fez uma pausa estratégica. Mas isso exigiria autoridade real, não apenas um título bonito para a esposa do CEO. O olhar de Caio endureceu. Você tem a autoridade que seu contrato especifica. Não é suficiente. Se quer que eu realmente resolva problemas, preciso de autonomia. E como sei que não vai afundar minha empresa? Larissa riu, breve e incisiva. Se eu quisesse afundar sua empresa, bastaria ser a esposa decorativa que sua família espera, sentar bonita, sorrir para fotos e assistir enquanto vocês continuam tomando decisões medíocres como as dos últimos 3 anos. A temperatura na sala pareceu baixar alguns graus. Por um instante, Larissa temeu ter ido longe demais. Então, algo inesperado. Caio sorriu. Um sorriso mínimo, quase imperceptível, mas genuíno. A reunião do conselho é às 14 horas. Esteja preparada para apresentar sua visão sobre a Silveira Tech. A sala de reuniões do conselho era um santuário de poder tradicional. 12 homens e apenas uma mulher além dela própria compunham o conselho diretor. A maioria na casa dos 60 anos, expressões variando entre ceticismo e curiosidade velada. Nos próximos 40 minutos, Larissa apresentou dados, projeções, cenários. Sua voz não tremeu. Sua postura permaneceu firme, mesmo quando percebeu olhares condescendentes e cochichos discretos. Em resumo, senhores, nossa abordagem atual está custando aproximadamente 3,7 milhões por semana em valor de mercado e capital intelectual. Minha proposta reverterá essa tendência em 30 dias, com resultados mensuráveis já na primeira semana. Um silêncio pesado seguiu suas palavras. O primeiro a quebrá-lo foi Jorge Matoso, o membro mais velho do conselho, conhecido por sua língua afiada. Impressionante, senhora Monteiro. Mas me pergunto se sua proximidade com o CEO não está influenciando esta súbita confiança em suas habilidades. Minha proximidade com o CEO, senhor Matoso, é exatamente o que me permite dizer o que ninguém mais nesta sala teve coragem de apontar nos últimos 3 anos. Que vocês estão sangrando dinheiro em processos de integração mal executados. Caio, ao seu lado, enrijeceu visivelmente. A reunião terminou com a aprovação condicional de sua proposta. Um teste com prazo de 30 dias para apresentar resultados. Você mentiu sobre as reuniões com a Silveira, disse Caio quando estavam sozinhos. Não, menti sobre o horário. Fiz as reuniões ontem à noite, depois que você me enviou os documentos preliminares. Nunca entro despreparada em uma batalha. Pela segunda vez naquele dia, Caio Monteiro sorriu. Um sorriso que, surpreendentemente, iluminou seus olhos. Janta comigo esta noite? Perguntou ele, o tom diferente de qualquer outro que usara com ela antes. Por quê? Temos algum evento? Não, apenas jantar. Para discutir seus próximos passos na empresa. Você quer dizer um jantar de trabalho? Eu quero dizer jantar. Para conhecer melhor a mulher que acaba de desafiar e impressionar meu conselho diretor. Larissa sentiu algo estranho no estômago. Um alerta. Perigo à vista. Temos um contrato, lembra? Não precisamos fingir quando estamos sozinhos. Caio a observou por um longo momento. Às 20 horas. No Fazano. E Larissa? Não é fingimento admirar competência quando a vejo. O restaurante Fazano, no topo do hotel homônimo, era um dos pontos mais exclusivos de São Paulo. Reservas eram feitas com meses de antecedência, a menos que seu sobrenome fosse Monteiro, obviamente. Larissa ajustou o vestido preto, uma peça que valorizava suas curvas em vez de tentar escondê-las.
A estilista contratada por Dona Yolanda havia insistido: "Você tem um corpo belíssimo, apenas diferente do padrão anoréxico que a indústria impõe." Era estranho usar roupas que custavam mais que seu aluguel anterior, mas Larissa reconhecia que a aparência era uma arma neste novo mundo. O maître a conduziu à mesa onde Caio já a esperava. Ele se levantou quando ela se aproximou, um gesto automático de etiqueta, mas seu olhar revelava algo além da mera cortesia. "Você está deslumbrante", disse ele, puxando a cadeira para que ela se sentasse. "Faz parte do contrato, não é? Parecer a esposa perfeita. Na verdade, não há nada no contrato sobre você estar deslumbrante. É apenas uma observação." O jantar avançou em um estranho equilíbrio entre formalidade e momentos de conversa quase natural. Discutiram estratégias para os próximos projetos, visões sobre o mercado. Era como dançar com um estranho que, surpreendentemente, conhecia os mesmos passos. Seu conhecimento sobre fusões corporativas é impressionante. Nunca foi devidamente reconhecido na Helix, foi? Larissa tomou um gole de vinho. O mundo corporativo tem obstáculos específicos para mulheres como eu. Como você. Mulheres que não se encaixam no molde físico esperado, que não têm o tamanho certo, o corpo certo, o rosto certo, mas têm a mente certa, o talento certo. Um silêncio se instalou entre eles, carregado de algo indefinível. Por que sua avó me escolheu realmente? Larissa finalmente verbalizou a pergunta que a atormentava. Há centenas de executivas competentes em São Paulo, muitas que se encaixariam melhor no que o mundo espera de uma Monteiro. Minha avó nunca tomou uma decisão sem pelo menos 3 motivos sólidos. O primeiro é sua competência. Dona Yolanda construiu o Império Monteiro do zero. Sabe reconhecer talento. E os outros motivos? O segundo: minha avó tem uma relação complicada com a beleza convencional. Foi considerada inadequada para a alta sociedade na juventude. Muito alta, muito forte, muito opinativa. Acredito que há uma identificação pessoal. E o terceiro motivo é o mais cínico. Ela sabe que nossa farsa será mais convincente. Ninguém acreditaria que eu me casaria com alguém como você por interesse. As palavras atingiram Larissa como um tapa. Ela manteve a expressão neutra, mas seu coração acelerou dolorosamente. Entendo. Meu corpo é garantia da autenticidade de nosso arranjo. Eficiente. Caio percebeu imediatamente seu erro, uma sombra de arrependimento cruzando seu rosto. Não foi isso que quis dizer. Foi exatamente o que quis dizer. E está tudo bem. Estamos sendo sinceros, lembra? Sem fingimentos quando estamos sozinhos. Ela fez menção de se levantar, mas Caio segurou seu pulso gentilmente. Por favor, fique. Havia uma vulnerabilidade incomum em seus olhos. Expressei-me mal. O que quis dizer é que o mundo não acreditaria, porque o mundo é estúpido e superficial. Mas estou descobrindo que há muito mais para se ver. Algo na sinceridade de sua voz fez Larissa hesitar. Ela voltou a se sentar. Temos um longo ano pela frente. Será mais fácil se não tentarmos ser o que não somos. Somos parceiros de negócios. Nosso acordo é claro. E se eu quiser renegociar? A pergunta pairou entre eles, carregada de possibilidades perigosas. Renegociar o que exatamente? Os termos de nosso relacionamento. Foi interrompido pelo toque do celular de Larissa. Ela o retirou da bolsa, pronta para silenciá-lo, quando viu o nome do hospital na tela. Seu sangue gelou. Preciso atender, é sobre meu pai. A chamada durou menos de 1 minuto, mas transformou completamente o clima da noite. Meu pai teve uma complicação. Preciso ir ao hospital agora. Caio não hesitou 1 segundo. Vamos, meu motorista está esperando. No hospital, foram informados que Antônio Mendes havia sofrido um episódio de arritmia, mas já estava estabilizado. Larissa insistiu em entrar, mesmo com o pai sedado. Caio esperou no corredor, dando-lhe privacidade.
Ele está dormindo, mas parece bem. Obrigada por me trazer. Quer que eu fique? A pergunta a pegou desprevenida. Não é necessário. Já é tarde e você tem aquela reunião amanhã. Não foi o que perguntei, Larissa. Seus olhares se encontraram no corredor estéril do hospital. Sim, gostaria que ficasse. Eles permaneceram no hospital até quase meia-noite, sentados lado a lado, ocasionalmente trocando palavras. Quando finalmente decidiram ir embora, algo havia mudado entre eles. Uma pequena rachadura no muro de formalidade e desconfiança. No carro, Caio quebrou o silêncio. Nunca perguntei sobre sua mãe. Ela morreu quando eu tinha 12 anos. Câncer. Foi há muito tempo. Desde então, só tenho meu pai. Ele trabalhou dobrado para me dar educação. Fez questão que eu tivesse as melhores oportunidades. Ele deve ser muito orgulhoso de você. Um sorriso suave apareceu nos lábios de Larissa. Ele é. Quando chegaram à mansão, Caio a acompanhou até a porta de sua suíte. Obrigada por esta noite, pelo hospital, por entender. Caio hesitou, como se quisesse dizer algo mais. Em vez disso, assentiu levemente. Boa noite, Larissa. Boa noite, Caio. Quando a porta se fechou, Larissa encostou-se nela, respirando profundamente. Algo estava mudando entre eles. Algo não previsto no contrato meticulosamente redigido. Algo potencialmente perigoso. E o mais assustador, uma parte dela queria descobrir aonde isso levaria. O salão de festas do Hotel Unique resplandecia para o evento beneficente anual da Fundação Monteiro. Chandeliers de cristal refletiam luzes douradas sobre a elite econômica e social de São Paulo. Era a primeira aparição pública oficial de Larissa como esposa de Caio Monteiro. Lembre-se, murmurou Helena, ajustando o colar de diamantes no próprio pescoço. Hoje não é sobre negócios, é sobre impressões. Sorria mais. Fale menos sobre números e mais sobre coisas leves. Larissa respirou fundo, contendo a resposta ácida que ameaçava escapar. O vestido que usava era uma obra-prima da estilista contratada por Dona Yolanda. Verde esmeralda profundo, com corte que valorizava suas curvas sem tentar escondê-las, o tecido fluía graciosamente a cada movimento. Caio aproximou-se impecável em seu smoking. Está deslumbrante, disse ele, oferecendo-lhe o braço. Parte do acordo, lembra? Respondeu Larissa, mas sem a acidez defensiva de antes. Um leve sorriso curvou os lábios de Caio. Não me lembro de ter incluído deixar todos os homens presentes com inveja nas cláusulas contratuais. O comentário a pegou desprevenida e Larissa sentiu um calor inesperado subir pelo pescoço. Fernando se aproximou, acompanhado por uma modelo esquelética com expressão entediada. Ah, o casal do momento. Larissa, você está diferente. Verde combina com você. O elogio ambíguo era claramente uma provocação. Caio enrijeceu, mas Larissa respondeu primeiro. Obrigada, Fernando. Diferente é exatamente o que sua família precisava, não acha? A monotonia pode ser tão previsível. Ao longo da noite, Larissa enfrentou olhares curiosos, sorrisos educados que não alcançavam os olhos, perguntas aparentemente inocentes carregadas de preconceito velado. Como é a dieta na mansão Monteiro? Planos para emagrecer antes do casamento formal? Que corajosa por usar esse tom de verde com seu tipo físico. Cada comentário era uma pequena ferida, mas Larissa mantinha a compostura, respondendo com elegância cortante que deixava seus interlocutores desconcertados. Caio, surpreendentemente, permanecia ao seu lado, ocasionalmente intervindo com comentários que desviavam conversas perigosas. Consegue identificar todos os tipos de víboras presentes? Sussurrou ele. Cataloguei pelo menos 7 espécies diferentes, mas as mais venenosas são suas primas do lado paterno. Caio riu, um som genuíno que atraiu olhares surpresos.
Era raro vê-lo demonstrar alegria em eventos sociais. Foram interrompidos por Victor Azevedo, da construtora Azevedo, um dos principais concorrentes do Grupo Monteiro no setor imobiliário. E esta deve ser sua noiva. Encantado. O prazer é meu, senhor Azevedo. Ouvi dizer que seu projeto em Fortaleza está enfrentando alguns desafios logísticos. O sorriso de Azevedo vacilou. Apenas contratempos menores, minha querida. Nada que deva preocupar uma noiva em pleno período de planejamento. Pelo contrário, dada minha especialidade em reestruturação corporativa, acho fascinante como empresas sólidas podem rapidamente se desestabilizar por erros de cálculo básicos. Seu caso seria um estudo interessante. A conversa continuou por alguns minutos, com Azevedo cada vez mais desconfortável, enquanto Larissa demonstrava conhecimento detalhado sobre os erros estratégicos de sua empresa, tudo sob o disfarce de curiosidade casual. Isso foi impressionante, comentou Caio depois. Você o desarmou completamente? Informação é poder. Estudei os principais concorrentes e aliados do grupo antes de vir, básico para qualquer batalha. Durante o jantar, Larissa notou um grupo de executivos observando-a com expressões que variavam entre curiosidade e desdém. Reconheceu um deles imediatamente, Ricardo Peixoto, seu ex-chefe na Helix. Após a sobremesa, quando se afastou brevemente para utilizar o toalete, encontrou Ricardo esperando no corredor deserto. Larissa Mendes. Ou devo dizer, senhora Monteiro agora, que ascensão meteórica. Ricardo. Não sabia que frequentava estes círculos. Recebi um convite especial após a Helix ser adquirida pelo Grupo Monteiro. Devo dizer que estou impressionado. Sempre soube que você era ambiciosa, mas casar com Caio Monteiro, isso é outro nível. Quando tentou passar, Ricardo bloqueou seu caminho sutilmente. Sabe o que todos estão comentando, não é? Como uma mulher como você conseguiu fisgar um dos solteiros mais cobiçados do país. Deve ter algum talento muito especial que eu não percebi durante nossos anos de trabalho conjunto. A insinuação era clara e repulsiva. Larissa sentiu o sangue ferver, mas manteve a compostura. Realmente há muitos talentos que você não percebeu, Ricardo. Inteligência e competência, por exemplo. Mas não se preocupe, o mercado eventualmente corrige suas próprias distorções. Como está a sua posição na Helix, agora que o Grupo Monteiro assumiu? Segura? Antes que Ricardo pudesse responder, uma voz fria e controlada soou atrás dele. Algum problema aqui? Caio havia aparecido silenciosamente no corredor. Sua expressão era neutra, mas seus olhos estavam gélidos. Absolutamente nenhum. Ricardo recuou imediatamente, apenas cumprimentando uma antiga colega. Ricardo Peixoto, diretor de operações da Helix. Ex-diretor, corrigiu Caio suavemente. A reestruturação foi finalizada esta tarde. Seu departamento está sendo fundido com outro, sob nova liderança. Acredito que você deve ter um e-mail esperando sobre isso. O rosto de Ricardo empalideceu visivelmente. Quando ele se afastou, ainda atordoado, Larissa voltou-se para Caio. Você realmente o demitiu? Tecnicamente, realoquei suas funções para uma posição de menor relevância em uma subsidiária no interior do Paraná. A alternativa seria demissão por justa causa, após a revisão de certos e-mails impróprios enviados a funcionárias subordinadas. Você investigou meu ex-chefe? Algo parecido com embaraço cruzou o rosto de Caio. Digamos que, após descobrir como ele sistematicamente bloqueou suas promoções, apesar de resultados excepcionais, fiquei curioso sobre o tipo de profissional que ele realmente era. Por quê? Porque ninguém trata minha esposa dessa forma, mesmo que seja uma esposa contratual. O coração de Larissa acelerou inexplicavelmente. Este não era parte do acordo, murmurou ela. Considere um benefício adicional. Por um momento ficaram ali, próximos no corredor deserto.
algo não dito pulsando entre eles. Então, suavemente, Caio ofereceu seu braço. Vamos. Dona Yolanda está prestes a fazer seu discurso anual. Quando, horas depois, Caio segurou sua mão diante das câmeras e sorriu para ela. Um sorriso que, surpreendentemente, alcançou seus olhos. Larissa percebeu que estava entrando em território perigoso. Um território onde a linha entre encenação e realidade começava a se tornar assustadoramente tênue. A chuva castigava as janelas da mansão Monteiro naquela noite de quinta-feira. Larissa observava o temporal de sua varanda coberta, a xícara de chá esfriando entre suas mãos. 3 meses. Haviam-se passado 3 meses desde que assinara o contrato que transformara sua vida. Seu pai estava recuperado, finalmente. A cirurgia e o tratamento haviam sido um sucesso, e ele acabara de ser transferido para um apartamento adaptado, também fornecido pelos Monteiro, onde teria assistência durante a convalescença final. Larissa visitava-o 3 vezes por semana, horários cuidadosamente inseridos em sua agenda de executiva e esposa. A palavra ainda soava estranha, mesmo depois desses meses. Mais estranho ainda era como as coisas haviam mudado entre ela e Caio. Após a noite do evento beneficente, algo havia se transformado. Não houve grande declaração, nenhuma mudança drástica nas regras do jogo, mas pequenos gestos, pequenas concessões de ambos os lados. Jantares de negócios que se estendiam para conversas pessoais. Mensagens ocasionais durante o dia, não apenas sobre trabalho. A distância formal sendo gradualmente reduzida. Um trovão particularmente forte a trouxe de volta ao presente. Suspirou, consultando o relógio. Quase meia-noite. Caio ainda não havia retornado de sua viagem a Brasília. Estaria seu voo atrasado devido à tempestade? Não deveria se importar, Larissa sabia. O bem-estar de Caio não estava entre suas obrigações contratuais. Ainda assim, pegou-se verificando o celular pela 3ª vez em 15 minutos. Não me diga que está preocupada com ele. A voz de Fernando soou atrás dela, fazendo-a virar-se rapidamente. O irmão mais novo de Caio estava encostado no batente da porta da varanda, um copo de uísque na mão, o sorriso irônico de sempre nos lábios. Fernando, não ouvi você se aproximar. Claro que não. Estava muito ocupada suspirando pela janela, esperando por meu querido irmão. Larissa manteve o rosto neutro. Anos de negociações corporativas haviam lhe dado essa habilidade. Não sabia que havia retornado de sua viagem ao exterior. Fernando fez um gesto displicente com a mão livre. Milão se tornou entediante após a primeira semana. As modelos são todas iguais. Seu olhar percorreu o corpo de Larissa de uma forma que a fez enrijecer. O que me leva a pensar, o que exatamente meu irmão viu em você? Talvez devesse perguntar a ele. Já perguntei. Ele disse que você é diferente, que tem substância. O tom era de deboche. Mas nós dois sabemos que deve haver algo mais, não é? Algum talento especial que você possui que despertou o interesse de Caio. Se me dá licença, está ficando tarde. Larissa fez menção de passar por ele, mas Fernando bloqueou sutilmente seu caminho. Sempre me perguntei, se eu provasse o mesmo fruto proibido que enfeitiçou meu irmão, entenderia o fascínio? O estômago de Larissa revirou de nojo, mas ela manteve a expressão neutra. O único fruto proibido aqui, Fernando, é sua sobriedade. Talvez devesse procurá-la algum dia. Tentou passar novamente, mas desta vez ele segurou seu braço com força suficiente para deixar marcas. Não tão rápido, cunhada. Ainda não terminamos nossa conversa. Retire sua mão, disse Larissa, cada palavra pronunciada com clareza congelante. Agora. Ou o quê? Vai dizer ao meu irmão? O sorriso de Fernando era predatório. Acha mesmo que ele se importa? Isso é apenas um acordo comercial, Larissa. Você é um ativo temporário. Quando o contrato terminar, ele seguirá em frente sem olhar para trás,
e você voltará a ser apenas mais uma executiva gorda tentando se provar num mundo que nunca vai valorizá-la de verdade. As palavras eram calculadas para ferir e acertaram o alvo. Mas antes que Larissa pudesse responder, uma voz gélida cortou o ar úmido da varanda. Retire sua mão dela, Fernando. Caio estava parado na entrada, a silhueta recortada contra a luz do corredor, a expressão ilegível. Agora! Fernando soltou o braço de Larissa imediatamente, seu comportamento mudando como um camaleão. Caio! Não sabia que já tinha voltado. Estava apenas conversando com sua adorável esposa. Saia! A palavra foi pronunciada baixo, mas com uma autoridade que não admitia discussão. Fernando hesitou por um segundo, então deu de ombros e passou pelo irmão, não sem antes lançar um último olhar malicioso para Larissa. Quando ficaram sozinhos, o silêncio se estendeu entre eles, pontuado apenas pelo som da chuva. Larissa percebeu que estava tremendo levemente, não de medo, mas de fúria contida. Você está bem? Perguntou Caio finalmente, aproximando-se. Estou ótima. Não é a primeira vez que lido com homens como seu irmão. Caio observou as marcas vermelhas no braço dela, sua expressão endurecendo. Ele te machucou. Nada que vá deixar marcas permanentes. Larissa forçou um sorriso irônico. Pelo menos não físicas. O que ele disse? Nada que você precise saber, Larissa. Ele apenas verbalizou o que todos pensam, Caio. O que este acordo realmente é. O quão temporário é. O quão improvável. Caio ficou em silêncio por um longo momento. Então, para a surpresa de Larissa, ele se colocou ao lado dela, olhando também para a tempestade. Quando eu tinha 10 anos, minha avó me disse algo que nunca esqueci. Ela disse, Caio, existem 2 tipos de valor no mundo. O valor que os outros nos atribuem e o valor real que possuímos. Nunca confunda um com o outro. Larissa virou-se para encará-lo, surpresa com a vulnerabilidade em sua voz. Por que está me contando isso? Caio manteve o olhar fixo na tempestade. Porque Fernando está errado, sobre tudo. Finalmente, seus olhos encontraram os dela. Este acordo começou como um contrato, sim. Mas se transformou em algo que não consigo mais definir claramente. E isso me assusta. A confissão pairou entre eles, pesada como o ar úmido da noite. Larissa sentiu seu coração acelerar. Uma mistura perigosa de esperança e medo crescendo em seu peito. Não podemos mudar o que somos, Caio. Você é um monteiro. Eu sou... eu. E se eu quisesse mais do que está no contrato? A pergunta ficou suspensa entre eles, carregada de possibilidades que nenhum dos dois havia ousado considerar abertamente até então. Antes que Larissa pudesse responder, seu celular tocou. Era a enfermeira que acompanhava seu pai. Enquanto conversava brevemente, tranquilizando-o sobre um pesadelo, a barreira invisível ergueu-se novamente entre ela e Caio. É tarde. Deveríamos descansar. Temos aquela reunião importante pela manhã, disse ele, voltando ao tom formal habitual. Sim, claro. Boa noite, Caio. Boa noite, Larissa. Enquanto o observava se afastar pelo corredor, Larissa sentiu um aperto no peito. O que havia acontecido ali, naquela varanda? O que quase havia sido dito? E por que parte dela sentia tanto alívio quanto decepção por ter sido interrompido? Naquela noite, o sono demorou a chegar. Entre os estrondos da tempestade que não dava trégua, Larissa lutava contra uma tempestade interna ainda mais violenta. A percepção crescente de que seu coração havia quebrado a cláusula mais importante de seu contrato. Não se envolver emocionalmente. O café da manhã na mansão Monteiro era tradicionalmente um evento formal, mesmo quando apenas membros da família estavam presentes. Naquela manhã específica, a tensão entre os presentes era palpável.
Fernando não havia aparecido, provavelmente ainda dormindo após mais uma noite de excessos. Helena, mãe de Caio, folheava distraidamente uma revista de decoração, enquanto ocasionalmente lançava olhares avaliativos para Larissa. Dona Yolanda, sempre a primeira a se levantar, observava a dinâmica com olhos perspicazes, que não perdiam um detalhe. Caio comia em silêncio, verificando ocasionalmente e-mails em seu tablet. Desde a noite anterior na varanda, ele e Larissa mal haviam trocado palavras além do estritamente necessário. Os preparativos para a cerimônia pública estão quase finalizados, comentou Helena, quebrando o silêncio. O vestido está pronto para a prova final, Larissa. A cerimônia pública, o casamento oficial para a sociedade e a mídia, estava marcada para dali a 3 semanas. Um espetáculo cuidadosamente orquestrado para consolidar a imagem do casal perante a elite brasileira. Mas sim, a última prova é amanhã, respondeu Larissa, mantendo o tom neutro. Ainda acho que deveria reconsiderar o modelo. Helena não conseguia evitar dar sua opinião. Algo mais tradicional seria mais apropriado. E talvez com mangas longas. A sugestão para esconder seus braços mais cheios era óbvia. Larissa manteve a expressão serena. Anos de reuniões corporativas hostis haviam lhe dado essa habilidade. O modelo foi aprovado pela assessoria de imagem do grupo. Aparentemente, autenticidade é a palavra-chave da campanha atual. Autenticidade tem limites, querida. Já chega, mãe. A voz de Caio cortou o ar como uma lâmina. O vestido foi decidido. Não está em discussão. Helena pareceu surpresa com a intervenção do filho. Normalmente, Caio se mantinha neutro nestes pequenos embates femininos, como o chamava. Apenas oferecendo uma opinião, filho. Afinal, é a imagem da família que está em jogo. E a imagem da família nunca esteve melhor. Dona Yolanda finalmente entrou na conversa, pousando o jornal que lia. As ações do grupo subiram 12% desde o anúncio do noivado. A integração da Silveira Tech foi concluída em tempo recorde, graças à estratégia de Larissa. E a mídia está, pela primeira vez em anos, escrevendo sobre os Monteiro com palavras que não incluem escândalo ou controvérsia. O silêncio que seguiu era carregado de significado. Helena ajustou o colar de pérolas, visivelmente desconfortável. Ficando a sós depois que todos saíram, Caio e Larissa continuaram em silêncio por alguns momentos. Finalmente, ele pousou o tablet. Sobre ontem à noite? Não precisamos falar sobre isso, interrompeu Larissa rapidamente. Ambos estávamos cansados. Coisas foram ditas, ou quase ditas. Não importa. E se importasse para mim? A pergunta a pegou desprevenida. Larissa levantou os olhos da xícara de café que segurava com força desnecessária. Caio, nós temos um acordo, um contrato, limites claros. Contratos podem ser renegociados. A intensidade em seu olhar fez o coração de Larissa acelerar. Cláusulas podem ser revisadas. Para quê? Para complicar algo que deveria ser simples? Somos parceiros de negócios. Em alguns meses, quando meu pai estiver completamente recuperado e sua imagem pública estiver reabilitada, seguiremos caminhos separados. Essa sempre foi a intenção. Caio observou-a por um longo momento, seu rosto uma máscara indecifrável. E se a intenção mudou? O ar entre eles pareceu ficar denso, carregado de possibilidades não verbalizadas. Antes que Larissa pudesse formular uma resposta, o celular de Caio tocou. Ele verificou a tela, seu rosto mudando imediatamente para a expressão de CEO. Precisamos ir a uma situação na empresa. A situação revelou-se mais séria do que esperavam. Um dos principais produtos do Grupo Monteiro, um suplemento alimentar produzido por uma subsidiária recentemente adquirida, estava sendo associado a reações adversas em alguns consumidores. A mídia já estava repercutindo o caso e as ações começavam a sentir o impacto.
Nas próximas horas, a tensão pessoal entre Caio e Larissa foi temporariamente colocada de lado, enquanto trabalhavam lado a lado para controlar os danos. Larissa coordenou a comunicação com autoridades sanitárias e preparou a estratégia de relações públicas, enquanto Caio lidava com investidores e o conselho administrativo. Eram quase 20 horas quando finalmente conseguiram uma trégua. O produto havia sido recolhido preventivamente, uma equipe técnica independente contratada para a investigação, e a estratégia de comunicação parecia estar acalmando os mercados. Você foi incrível hoje. A voz de Caio quebrou o silêncio na sala de crise quase vazia. Larissa permitiu-se um pequeno sorriso de exaustão. Apenas fiz meu trabalho. Não, você fez muito mais que isso. Conteve uma crise que poderia ter causado danos permanentes. Viu ângulos que ninguém mais considerou. Antecipou problemas antes que surgissem. É o que faço. É para isso que fui contratada. Foi contratada para ser minha esposa de fachada. Tudo mais que você trouxe foi além de qualquer expectativa. O olhar que trocaram naquele momento continha algo perigoso, algo que ameaçava quebrar as barreiras cuidadosamente mantidas entre eles. A porta da sala abriu-se de repente. Era Fernando, surpreendentemente sóbrio e sério. Vocês precisam ver isso. Ele ligou a TV na parede. Um canal de notícias exibia imagens de Larissa diante do casamento, em roupas simples, aparência muito diferente da atual. A manchete dizia: o antes e depois da Cinderela corporativa, como Larissa Mendes enganou Caio Monteiro. As próximas imagens eram ainda piores. Fotos dela e de Ricardo, seu ex-chefe, em um café, em ângulo que sugeria intimidade. Distorcida e fora de contexto, a reunião de trabalho parecia um encontro romântico. A repórter falava com expressão de falsa preocupação. Fontes exclusivas revelam que o casamento entre o empresário Caio Monteiro e a executiva Larissa Mendes pode ter sido resultado de uma elaborada manipulação. Documentos sugerem que Mendes estava envolvida romanticamente com um supervisor da Helix antes de conquistar o herdeiro dos Monteiro. A coincidência entre o repentino casamento e a aquisição da Helix pelo Grupo Monteiro levanta questões sobre as verdadeiras motivações desta união. Larissa sentiu o sangue drenar de seu rosto. Reconheceu imediatamente a fonte daquela reportagem, Ricardo Peixoto, vingando-se após ser rebaixado. Isso é completamente fabricado, disse ela virando-se para Caio. Aquela reunião com Ricardo era estritamente profissional. Ele está distorcendo. A expressão de Caio havia se fechado completamente, retornando ao CEO impenetrável que ela conhecera no início. Sei exatamente o que é isso. Retaliação pela demoção dele. Tática previsível. Precisamos de uma resposta imediata. Interveio Fernando, surpreendentemente focado. A narrativa está crescendo nas redes sociais. Chame a equipe de comunicação, ordenou Caio. Quero uma coletiva de imprensa amanhã pela manhã. Caio, chamou Larissa suavemente quando Fernando saiu. Preciso que saiba que nada disso é verdade. Por um instante, viu uma sombra de dúvida cruzar o rosto dele, e aquilo doeu mais do que todas as mentiras divulgadas na reportagem. O que importa não é a verdade, Larissa, é a percepção pública. E isso nós podemos controlar. O fato de ele não ter dito explicitamente que acreditava nela não passou despercebido. A delicada ponte que começava a se formar entre eles havia acabado de sofrer seu primeiro abalo estrutural. O salão improvisado para a coletiva de imprensa na sede do Grupo Monteiro transbordava de jornalistas. Câmeras, microfones, o burburinho ansioso de repórteres farejando escândalo, o circo midiático em sua plenitude. Larissa observava tudo dos bastidores, seu estômago contraído em um nó tenso. Havia dormido apenas 2 horas. O restante da noite passara revisando cada aspecto de sua vida que poderia ser distorcido pela mídia, preparando-se para o pior. Mesmo assim,
Não estava preparada para a manchete que surgiu nas primeiras horas da manhã. Exclusivo, casamento Monteiro Mendes foi arranjo contratual, afirma a fonte. Alguém havia vazado informações sobre o contrato. Caio aproximou-se, impecável em seu terno cinza escuro. Desde a noite anterior, ele havia se tornado cada vez mais distante, refugiando-se no comportamento profissional. Pronta, tanto quanto possível. Qual é o plano exatamente? Negamos categoricamente as insinuações sobre manipulação e envolvimento prévio com seu ex-supervisor. Quanto ao contrato, ele hesitou brevemente. Partial disclosure. Admitimos que houve considerações profissionais em nosso relacionamento, como acontece em muitos casamentos entre famílias empresariais. Mas enfatizamos que os sentimentos são genuínos. Sentimentos genuínos. As palavras pairaram entre eles, carregadas de ironia. E são? A pergunta escapou antes que Larissa pudesse contê-la. O olhar de Caio encontrou o dela e, por um instante, a máscara profissional pareceu vacilar. 5 minutos. Foi tudo que disse antes de se afastar. A coletiva começou pontualmente às 10 horas. Caio comandou a maior parte, com a habilidade de um CEO experiente em lidar com situações de crise. Quando Larissa falou, sua voz manteve-se firme, apesar do turbilhão interno. Pequenas mentiras, grandes omissões. Um teatro para proteger ambos. Então vieram as perguntas, previsíveis no início, tornando-se cada vez mais agressivas. Senhorita Mendes, como responde às alegações de que usou seu relacionamento com Ricardo Peixoto para obter informações privilegiadas sobre a Helix antes da aquisição? Essas alegações são completamente infundadas. Meu relacionamento com o Sr. Peixoto sempre foi estritamente profissional, frequentemente tenso devido à sua resistência em reconhecer contribuições femininas na empresa. Senhor Monteiro, fontes afirmam que o casamento foi arranjado por Dona Yolanda como estratégia de relações públicas após seus escândalos com modelos. Como responde? Minha avó tem papel importante em minha vida, mas não escolhe minhas parceiras. O tom de Caio era controlado. As circunstâncias que me levaram a Larissa foram profissionais inicialmente, mas o que construímos vai muito além disso. A repórter não desistiu. Então nega que existe um contrato formal especificando duração mínima e obrigações neste casamento? Um silêncio tenso caiu sobre a sala. Era a pergunta que temiam, direta, específica, impossível de contornar completamente sem mentir, descaradamente. O que existe, respondeu Caio após uma breve pausa calculada, são acordos pré-nupciais, como em qualquer união envolvendo patrimônios significativos. Quanto ao restante, considero ofensivo ter que justificar continuamente a autenticidade de meus sentimentos por minha esposa. Enquanto deixavam o palco, Larissa sentiu o celular vibrar em seu bolso. Uma mensagem de número desconhecido. Tenho cópias do contrato original. 50 milhões para não divulgar. Instruções seguirão. Seu sangue gelou. Não eram mais apenas insinuações. Alguém tinha provas concretas. Precisava mostrar a Caio imediatamente. Antes que pudesse alcançá-lo, porém, foi interceptada por Helena. Que desastre, não é? O sorriso da mulher era quase triunfante. Sempre soube que essa farsa não duraria. Não tenho tempo para isso agora, Helena. Oh, mas deveria ter. Especialmente considerando que sei exatamente quem vazou a informação sobre o contrato. Larissa congelou. O quê? Fernando sempre foi descuidado com documentos. Deixa tudo em seu laptop sem proteção adequada. O sorriso de Helena era venenoso. E Ricardo Peixoto, bem... Digamos que ele ficou muito agradecido pela informação que compartilhei. Vingança é um motivador poderoso, não acha? Por quê? Por que faria isso com seu próprio filho? Helena deu de ombros elegantemente. Caio precisa entender que algumas tradições existem por boas razões.
A linhagem Monteiro tem padrões a manter. Você foi um experimento interessante da minha sogra, mas claramente fracassado. Seus olhos percorreram o corpo de Larissa com desdém mal disfarçado. Quando isso acabar, ele voltará a escolhas mais apropriadas. A traição vinha de dentro da própria família. E agora, com a chantagem, a situação havia se tornado exponencialmente mais complexa. Larissa encontrou Caio em uma sala lateral, conversando tensamente com a equipe jurídica. Quando a viu entrar, fez um gesto para que os outros saíssem. Parece que controlamos o pior, pelo menos por enquanto. Não controlamos nada. Larissa estendeu o celular, mostrando a mensagem. E sei quem está por trás disso. Enquanto ele lia, ela explicou rapidamente seu encontro com Helena. Viu seu rosto passar da surpresa ao choque e, finalmente, a fúria controlada. Minha própria mãe, claro, deveria ter percebido. O que fazemos agora? Caio caminhou até a janela, observando a cidade lá embaixo. Por um longo momento, permaneceu em silêncio. Não podemos pagar a chantagem. Isso nunca termina com um pagamento. E não podemos permitir que Helena ou Ricardo controlem a narrativa. Então o quê? Esperamos que divulguem o contrato e assistimos tudo desmoronar? Um brilho determinado surgiu nos olhos de Caio. Não, nós divulgamos primeiro. Larissa piscou confusa. Como assim? Nós assumimos o controle da história, contamos a verdade, mas nos nossos termos. Sim, houve um contrato. Sim, começamos como um arranjo, mas as coisas mudaram. Mudaram. O coração de Larissa acelerou perigosamente. Caio aproximou-se, parando diretamente à sua frente. Você sabe que sim, pelo menos da minha parte. O mundo pareceu parar por um instante. As implicações daquelas palavras, o que estava sendo admitido ali, era mais do que Larissa havia permitido a si mesma considerar seriamente. Isso é uma estratégia de relações públicas? Não. É a verdade que tenho tentado ignorar nas últimas semanas. O contrato pode ter nos aproximado, mas o que sinto por você agora vai muito além de qualquer cláusula ou obrigação legal. As palavras pairaram entre eles, carregadas de significado. Larissa sentiu seu próprio coração exposto, vulnerável como nunca estivera antes. Caio, isso é complicado? Sim. Inesperado? Absolutamente. Mas eu nunca fugi de desafios. Antes que Larissa pudesse responder, a porta abriu-se abruptamente. Era a Dona Yolanda, usando a bengala com mais força do que o habitual, sua expressão uma mistura de fúria e determinação. Acabei de ouvir o que Helena fez, e tenho uma solução, mas precisamos agir agora. Larissa e Caio trocaram um olhar rápido, cúmplice. Qualquer que fosse o plano da matriarca, sabiam que seguiriam juntos, não mais por obrigação contratual, mas por uma escolha mútua que nenhum documento poderia capturar. A sala de reuniões privativa no 58º andar da sede do Grupo Monteiro raramente havia testemunhado uma assembleia tão peculiar. Dona Yolanda ocupava a cabeceira da mesa, ereta e imponente, apesar da idade avançada. Ao seu lado direito, Caio e Larissa, sentados próximos, seus corpos inconscientemente inclinados um para o outro. Do lado oposto, Helena mantinha a postura perfeita, o rosto uma máscara de calma forçada, enquanto Fernando, slouched em sua cadeira, desconfortavelmente sóbrio para a ocasião. O que fizeram foi inadmissível. A voz de Dona Yolanda cortava o ar como aço temperado, não apenas traição familiar, mas potencialmente um crime corporativo, considerando as implicações para as ações do grupo. Helena manteve a expressão impassível. Estava apenas protegendo os interesses da família, como sempre fiz. Não confunda seus preconceitos com os interesses desta família. Dona Yolanda bateu a bengala no chão uma vez, um gesto que todos sabiam significar sua irritação crescente.
Esta reunião não é para ouvir suas justificativas, Helena. É para informá-los sobre as consequências. Fernando endireitou-se levemente, algo parecido com receio atravessando seu rosto usualmente displicente. Consequências? Primeiro, a partir deste momento, ambos estão suspensos de qualquer função executiva ou representativa do Grupo Monteiro. Seus escritórios serão esvaziados até o final do dia. Isso é absurdo. Helena levantou-se parcialmente. Sou uma Monteiro. Por casamento apenas. O tom de Dona Yolanda não admitia contestação. E claramente nunca entendeu o que isso realmente significa. E Matriarca continuou. Enquanto estamos tendo esta conversa, nosso departamento jurídico está finalizando 2 documentos importantíssimos. Primeiro, um novo acordo acionário que reduz significativamente a participação de Helena e Fernando nas empresas do grupo. O segundo documento? Perguntou Caio. O segundo, respondeu Dona Yolanda, seu olhar suavizando levemente ao se virar para ele e Larissa. É inteiramente opcional. Depende de vocês 2. Larissa sentiu Caio tomar sua mão sob a mesa, um gesto discreto, mas significativo. Que documento? Perguntou ela. A anulação do contrato original de casamento. Um novo começo, sem cláusulas, sem obrigações. A decisão de continuar ou não seria inteiramente de vocês. O coração de Larissa acelerou. Este era o momento que secretamente temia e desejava em igual medida. A liberdade de escolha. A possibilidade real de um final diferente do que haviam planejado. Não há necessidade disso, disse Caio, sua voz surpreendentemente suave. Então, virando-se para encarar Larissa diretamente, a menos que você queira. Na tensão daquele momento, o mundo ao redor pareceu desaparecer. Não havia mais Helena com seu desdém, nem Fernando com sua inveja, nem mesmo Dona Yolanda com sua sabedoria perspicaz. Apenas 2 olhares que finalmente se encontravam sem máscaras ou pretextos. E que exatamente está sugerindo? Perguntou Larissa, sua voz pouco mais que um sussurro. Estou sugerindo que talvez não precisemos mais de contratos. A vulnerabilidade em sua voz era algo que ninguém naquela sala jamais havia testemunhado. Talvez possamos descobrir juntos o que temos construído nesses meses, sem prazos, sem cláusulas, apenas nós. Helena soltou um som de incredulidade. Isso é absurdo. Vocês mal se conhecem. Foi um arranjo de negócios. Silêncio. A ordem de Dona Yolanda não precisava ser gritada para ser obedecida. Esta decisão não cabe a você. Larissa sentia-se como se estivesse à beira de um precipício. O medo e a esperança lutavam dentro dela com igual ferocidade. Todas as inseguranças de uma vida inteira sendo julgada por sua aparência, todas as dúvidas sobre seu próprio valor emergiram naquele instante crucial. E se não der certo? Perguntou ela, permitindo-se pela primeira vez a vulnerabilidade completa diante dele. E se, sem a pressão do contrato, percebermos que não há nada real entre nós? Então, pelo menos, teremos tentado por escolha, não por obrigação. Caio segurou suas mãos entre as dele. Mas e se der certo? E se descobrirmos que o que construímos é mais forte que qualquer contrato jamais poderia prever? Um silêncio carregado de possibilidades pairou entre eles. Finalmente, Larissa permitiu-se um pequeno sorriso. Sempre fui boa em análise de riscos. E este... Ela hesitou, reunindo coragem. Este parece um risco que vale a pena correr. O sorriso que iluminou o rosto de Caio era algo que poucos haviam testemunhado. Genuíno, vulnerável, cheio de uma emoção não mais contida. Então estamos decididos? Perguntou Dona Yolanda, um brilho satisfeito em seus olhos sábios. Estamos. Caio não desviou o olhar de Larissa. Sem anulação, sem novos contratos, apenas um recomeço. Helena levantou-se abruptamente,
o rosto contorcido numa mistura de raiva e incredulidade. Isso é um erro que vocês vão lamentar. A sociedade nunca aceitará. A sociedade, interrompeu Dona Yolanda com um olhar severo, evoluiu mais nos últimos anos do que você em toda a sua vida, Helena. E quanto aos erros, seu olhar suavizou-se ao se voltar para o neto e Larissa. Alguns dos maiores prazeres da vida vêm justamente do que outros chamam de erros. Quando a reunião terminou, Helena e Fernando saíram rapidamente, cada um carregando o peso de suas próprias consequências. Dona Yolanda permaneceu por um momento, observando o casal com expressão satisfeita. Sabia desde o início, confessou ela finalmente. Quando vi você pela primeira vez, Larissa, reconheci algo que poucos enxergam, verdadeiro valor. Não apenas inteligência ou competência, mas caráter, integridade. Ela sorriu, um sorriso raro e genuíno. E sabia que meu neto, sob toda aquela armadura de CEO, ainda tinha olhos para ver o mesmo. Com isso, a matriarca retirou-se, deixando-os sozinhos na sala de reuniões silenciosa. Por um momento, nenhum dos dois falou, absorvendo a magnitude do que acabara de acontecer, das escolhas que haviam feito. E agora? Perguntou Larissa finalmente. Caio entrelaçou seus dedos nos dela, o gesto simples carregando mais significado do que qualquer contrato jamais poderia. Agora enfrentamos o mundo, juntos, em nossos termos. O contrato vazado, a mídia. Ainda teremos que lidar com tudo isso. Sim, ele assentiu pensativo, mas agora com a verdade, não com mais camadas de mentiras. Admitimos como começou, mas também como mudou. Nossa história talvez não tenha o início mais convencional, mas talvez tenha um final melhor, completou ela, um sorriso nascendo em seus lábios. 2 semanas depois, a cerimônia pública que havia sido planejada como parte do acordo contratual aconteceu, mas agora com um significado completamente diferente. O vestido de Larissa não tentava esconder suas curvas, mas as celebrava, verde esmeralda, como seus olhos, fluido como água sobre seu corpo, sem mangas, sem vergonha, sem concessões. Quando ela caminhou pelo corredor da pequena capela, foi com a confiança de quem finalmente entendia seu próprio valor. Não o valor atribuído por outros, mas aquele que vinha de dentro, construído através de lutas, conquistas e, finalmente, aceitação. Caio a esperava no altar, não mais o CEO calculista, mas um homem que havia descoberto que sua maior aquisição fora, na verdade, uma lição sobre o que realmente importava na vida. O escândalo do contrato vazado eventualmente perdeu força diante da história real que se desenrolava publicamente. As fotos do casal, genuinamente feliz, ultrapassaram as manchetes negativas. A franqueza com que admitiram como tudo começara e como havia se transformado conquistou até mesmo os críticos mais céticos. Quanto a Ricardo Peixoto, seu momento de vingança foi breve. Com a reorganização do Grupo Monteiro, sua posição no interior do Paraná tornou-se redundante. Ironia do destino, sua última entrevista de emprego foi conduzida por uma mulher plus size que, felizmente para ele, não guardava rancores pessoais em decisões profissionais. Fernando iniciou um lento e doloroso processo de reabilitação, finalmente enfrentando seus próprios demônios. Helena eventualmente se adaptou à nova realidade, embora nunca completamente. Algumas mentes, como Larissa havia aprendido, eram mais resistentes à mudança do que outras. O pai de Larissa, Antônio Mendes, recuperou-se completamente. Em seu discurso durante a recepção do casamento, agora real, agora verdadeiro, ele compartilhou a lição que sempre ensinara à filha. Valor real não se mede por aparências, mas pelo caráter que construímos nas adversidades. Enquanto dançavam sua primeira valsa como um casal genuíno, não mais presos por cláusulas contratuais, Caio segurou Larissa mais perto
do que seria estritamente necessário. Sabia que te escolhi pelo seu cérebro brilhante, murmurou ele em seu ouvido. Mentiroso. Ela sorriu contra seu ombro. Dona Yolanda me escolheu. Você apenas concordou, relutantemente. Talvez no início. Ele recuou levemente para poder olhar em seus olhos. Mas cada dia depois disso foi minha escolha. E continuará sendo, todos os dias. Sob as luzes suaves do salão, cercados por pessoas que finalmente começavam a ver além das aparências, Larissa Mendes Monteiro, executiva brilhante, esposa por escolha, mulher além dos rótulos, permitiu-se acreditar que algumas histórias, mesmo aquelas com inícios improváveis, podiam ter finais não apenas felizes, mas revolucionários, porque sua jornada não havia sido apenas sobre encontrar amor em circunstâncias inesperadas. Havia sido sobre desafiar um sistema que valorizava aparências acima de substância, sobre provar que competência não tem tamanho ou forma, e sobre mostrar que quando finalmente nos permitimos ser vistos, realmente vistos, por quem somos, as conexões que formamos vão muito além das aparências. E assim, sem cláusulas contratuais, sem prazos definidos, Caio e Larissa embarcaram na mais arriscada e recompensadora aventura de todas. Um futuro escrito não em documentos legais, mas nos batimentos sincronizados de dois corações que haviam encontrado, um no outro, algo muito mais valioso que qualquer contrato jamais poderia definir.